Eu, Marcos da Paixão, Joelso Tenório, temos a incumbência de falar sobre assuntos de integrais curvilínea e teorema de Green. Foi um tema que foi solicitado pelo professor Dr. Alexandre Lopo para que a gente trabalhasse. Então, eu vou começar como está escrito na integrais curvilínea independente do caminho, como está lá no livro do cálculo C da DIVA. Então, eu vou justamente trazer um exemplo para introduzir as integrais curvilíneas independente do caminho de integração. A gente vai usar essa função aqui, dessa integral de linha, né? E ela é o quê? Seno de x dx menos 2yz dy y ao quadrado dz. Ou seja, ao longo do caminho C, ele é de A, 0, 2 e 0, e B, 2, 2 e 4, onde C é uma parábola, ou seja, a gente vai verificar aqui nesse gráfico que ele é uma parábola. E no B a gente vai, e também no B a gente vai ver que ele é uma poligonal. Aqui, de A, M, B. Então a gente vai trabalhar com essa questão. A princípio a gente vai resolver desse caminho aqui de A até B. E como a gente faz isso? A gente determinou aqui que na parábola z é igual a x ao quadrado. Então, a gente vai pegar onde tem z, a gente vai substituir por x ao quadrado, e onde tem y, a gente vai dizer que ele é igual a 2. Pois bem, onde tem y, a gente vai substituir por 2. Onde tem z, a gente vai substituir por x ao quadrado. E aqui a gente tem a derivada de dy. Aqui também a gente teve a derivada de dx, que é igual a 1. A derivada de dy, que a gente viu aqui que o 2 e o y é igual a 2. Então, a derivada de uma constante é igual a 0. Menos, quem é y ao quadrado? Y é igual a 2. 2 ao quadrado é igual a 4. Menos a derivada de dz, que é x ao quadrado, que é igual a 2x. Então, a gente encontra o resultado deste caminho aqui de A a C menos 15 menos cosseno de 2. A gente vai pular para o outro caminho, né, o caminho de integração. Mas a gente vai lembrar dos conceitos da geometria analítica, né? Os pontos, o vetor. Então, a gente vai encontrar o primeiro caminho, como você observa, de A até M. Quem é A? A aqui é 0, 2 e 0, como a gente já viu lá, e M é 1, 0 e 0. Então, para a gente encontrar o vetor, é o caminho final menos o caminho inicial. E a gente encontra o vetor AM, que é igual a 1 menos 2 e 0. Quando a gente vai encontrar os parâmetros aqui, a gente encontra que x é igual a t, e o parâmetro de y é 2 menos 2t. A gente vai fazer o parâmetro aqui de r de t, t, e mais 2 menos 2tj, com t pertencente a 0 e 1, ou seja, esse parâmetro ele varia de 0 até 1. Então, a gente vai resolver primeiro já a equação parametrizada do caminho 1, usando já nesse caso, não mais x, mas o t como parâmetro. Então, a gente vai pegar aqui essa mesma função, essa mesma equação, e a gente vai determinar seno de x, todo mundo aqui, gente, é igual a dt. T, seno de t, menos 2
A gente vê aqui que é o y. Quem é o y lá que a gente observou é menos 2, menos 2t. Quem é z daquela operação lá atrás? Z, a gente não encontrou nenhum parâmetro em z. E quem é a derivada de dy, se a gente vai observar aqui, a gente vai encontrar o menos 2. Aí a gente vai pular explorar a outra função. Menos, gente, eu esqueci de colocar o menos aqui nessa operação. Não, tá certo. Menos 2 menos 2t. Tudo isso elevado ao quadrado. A gente vai encontrar essa operação, elas duas, elas vão cancelar. Você usando essa integral definida de 0 até 1, e a gente vai integrar esse seno de t. Seno, a integral de seno é menos cosseno. Então, menos cosseno de 1 é menos seno de 0. A gente sabe que seno de 0 é igual a 1. Menos com menos dá mais, e aí, então a gente vai encontrar esse valor. Menos cosseno de 1 mais 1. A gente vai para o exemplo para encontrar o caminho 2. O caminho 2, quem é o caminho 2? O caminho 2, ele vai de M até B. M até B. Bora um pouquinho para frente. Então, quem é M? M é 1, 0 e 0, e o B é 2, 2 e 4. Então, o vetor é o caminho final menos o caminho inicial, que a gente vai encontrar o vetor 1, 2 e 4, parametrizando em x, y, z, os parâmetros aqui a gente vai encontrar no parâmetro x, é 1 mais t, no parâmetro y, 2t, e no parâmetro z, aqui, desculpe a falha, é 4t. Parametrizando aqui o processo, a equação vai ser 1 mais t em x aqui, mais 2t em y e mais 4t em z. E o t ele vai variar também de 0 até 1. Então, a gente trazendo este caminho B do caminho C2, usando x como parâmetro, a gente vai encontrar seno de 1 mais t, menos 2, quem é y, 2t, quem é z, 4t, e a derivada de y, quem é a derivada de y é 2. A derivada de 2t é 2. Menos y ao quadrado vezes dz. Quem é z? Z aqui é 4t. Então, a gente encontra a derivada 4t. Fazendo essa operação da integral definida, a gente vai encontrar o resultado seguinte: menos cosseno de 2 mais cosseno de 1 menos 16. Então, encerrando este processo, para a gente encontrar o caminho de C1, caminho total C1 mais C2, a gente vai encontrar a seguinte operação. A gente viu que aqui em C1, a gente encontrou menos cosseno de 1 mais 1. No caminho 2, a gente encontrou menos cosseno de 2 mais cosseno de 1 menos 16. A gente fazendo essa operação, a gente vai encontrar o resultado menos 15 menos cosseno de 2. Então, este é o resultado dessa operação. E para dar continuidade à nossa apresentação, eu passo a oportunidade para o nosso amigo Joelso, ele vai dar continuidade na apresentação desse seminário. Muito obrigado.
Boa noite. Dando continuidade ao que o colega Marcos falou na primeira parte, eu vou trazer definições sobre entregar as correlinhas, independente do caminho. Seja o vetor F um campo vetorial contínuo em um domínio D do espaço, a integral contínua desse vetor F vai ser vezes D ao vetor R. É dito independente do caminho em integração em D se, para qualquer par de pontos A e B em D, o valor da integral é o mesmo para todos os caminhos em D, que iniciam em A e acabam terminando em B. Aí sempre surgem essas três perguntas, né, que são respondidas também através da definição. Quais são essas perguntas? Como identificar uma integral de linha independente do caminho de integração? Podemos calculá-la conhecendo apenas os pontos que inicia e termina, no caso, ponto A e B. E a última pergunta é: o que acontecerá se o caminho da integração for fechado? A gente vai estar respondendo através das definições a partir do próximo slide. Definição de campos conservativos. Seja esse vetor F um campo vetorial em um domínio U, CU sendo x, y, z, é uma função diferenciável de U tal que esse vetor F é igual ao gradiente U. E aí a gente acaba dizendo que esse vetor F é um campo conservativo ou um campo gradiente em U. Como no exemplo do campo vetorial, esse vetor F é igual a 4x mais 5yz vezes o vetor I, mais 5xz vezes o vetor J, mais 5xy vezes o vetor K. É um campo conservativo, pois a função 1, 2x ao quadrado, mais 5xyz é diferenciável em função AU, e é chamado função potencial do vetor F em R3. E o seu gradiente é esse próprio vetor F. Portanto, U é uma função potencial para o próprio vetor F. Se esse vetor F for igual a F1, F2 e F3, um campo vetorial contínuo em um domínio U, com derivadas parciais de primeira ordem, contínuos também em U, se esse vetor F admite uma função potencial U. Então, esse vetor F, o hot desse vetor F é igual ao vetor zero para qualquer x, y, z pertencente a U. Reciprocamente, se U for simplesmente conexo e primeiro for verificado, então, esse vetor F se admite uma função potencial em U. U vezes x, y, z em U. Seja U vezes x, y, z uma função diferenciável em um domínio convexo U, contido em R3, tal que esse vetor F ele seja igual ao gradiente U e é contínuo em U, então, a integral contínua da função do vetor F vezes d vetor R vai ser igual a U vezes A menos U vezes B, para qualquer C em U, unido o ponto inicial A ao ponto final B. Agora com o colega Fenório. Bom, dando continuidade, falaremos agora sobre o Teorema de Green. O Teorema de Green, ele particularmente precisa que aconteça algumas ocasiões para que ele seja possível ser aplicado, para que seja possível ser aplicado ele. A primeira é que a função que seria integrada aqui, né, pela integral de linha, teria que ser uma função contínua. E as derivadas parciais dessa função também tem que ser contínua. Isso é a primeira exigência. A segunda exigência é que ela esteja numa região fechada. Ou seja, nesse exemplo aqui, tem essa região triangular que mostra onde ela pode ser aplicada. E ela tem que estar orientada no sentido anti-horário, ou seja, o vetor tem que estar no sentido anti-horário para ela ser positiva e poder ser aplicada. Usando esse teorema, a gente pode calcular
essa integral curvilínea aqui da função y² dx mais 2x² dy. Com os vértices desse triângulo em 0, 0, em 1, 2 e em 0, 2, formando essa região triangular. Aplicando o teorema, que basicamente é transformar uma integral curvilínea em uma integral dupla, calculamos a derivada parcial de y² de 2x² em função de x, que acharemos aqui 4x, e a função e essa parte da função aqui y² em função de y, que acharemos 2y. A área de integração, a limitação da integração é de 2x a 2, porque quando olharmos a função aqui, que parte do 0, 0 até o ponto 1, 2, é a função 2x. E a função que limita aqui superiormente é a função contínua 2. Então, essas funções elas formam a região e por isso aqui a primeira integral é limitada entre 2 e 2x, a função 2x e a função 2. E a segunda integral aqui, ela é limitada da região 0 até a região 1. Ou seja, eu vou calcular da região do 0 até a 1 e integrar da função 2x até a função 2 para achar a área dessa região. Fazendo a primeira integral, acharemos que a integral de 4x em função de y vai ser 4xy. E a integral de menos 2y em função de y vai ser menos 2y² sobre 2. O 2 sobre 2 será eliminado aqui. E a integral está variando entre 2 e 2x. Quando substituímos os valores de x, de y em função... os valores de y em 2 e 2x, acharemos essa função aqui. E integraremos novamente em função de x e limitada entre 0 e 1, e acharemos o resultado de menos 4 sobre 3, que, calculando isso em decimal, fica aproximadamente 1,3333. Temos nossas referências, e agora podemos partir para um exemplo no GeoGebra, que facilita enxergarmos o cálculo da área dessa região. Colocando a função integral aqui no GeoGebra entre, a gente vai calcular a integral entre essa função aqui, que é a função g de x, que é 2x, que está em amarelo, e a integral contínua 2, que é essa aqui em vermelho. Essa função integral entre, ela vai calcular essa área, essa região que está em azul. Colocando a função, a primeira função, a segunda função, o valor inicial, que é em 0, que é a origem do plano, e até 1, aqui em x, acharemos a área dessa região aqui.